Bom dia, colegas. Estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo sobre o E-Social. Aqui ao meu lado o professor Ângelo Márcio, que já contribui com o CRC já de longa data. Então, lá se vão quase 8 anos nesse trabalho junto aos colegas aqui na cidade. Então, não só aqui no Distrito Federal, inclusive, como em outros estados também, né, Márcio? Isso é importante. Bom, o professor Ângelo também ministra os nossos cursos presenciais sobre o E-Social, sobre a linha do SPED, e hoje vem contribuir nesse momento com essa fase inicial de implantação do E-Social e que realmente traz muitas dúvidas, traz questionamentos que são importantes, e ele ainda vai abordar hoje um pouco a postura nesse momento junto ao cliente. Então, como é conhecido da classe contábil aqui do Distrito Federal e não requer tanta apresentação, sem mais delongas, professor Ângelo. Bom dia. A expectativa é a mesma de sempre, né? Que as novidades elas sejam tratadas com toda a atenção, para que no futuro não virem problemas e os erros sejam minimizados. O E-Social eu comecei a falar em 2013, a nossa parceria começou em 2010. Em 2013 eu comecei a abordar o E-Social junto ao CRC e não parei de falar do E-Social. Como os outros módulos do SPED, de uma forma especial, o E-Social ele traz uma particularidade que não tem saturação. É um módulo específico que jamais ficou saturado. Todo ano tem uma novidade e toda vez que eu venho falar de E-Social, seja qual for o lugar, ele tem alguma novidade em relação ao layout, em relação à forma de apresentar as informações. É uma necessidade, ou na verdade já trazia dentro da estrutura de informação entregue aos órgãos em relação às informações trabalhistas, essa necessidade de qualidade da informação, e o E-Social, de fato, ele vai corrigir isso. Não tem jeito, temos que nos adaptar. A informação ela é necessária, precisamos, inclusive, montar uma estrutura particular de rotina dentro das empresas, dos escritórios. Não existe mais o departamento pessoal, apenas o que vai ter a partir de agora é uma informação consistente com base num RH totalmente estruturado. A lógica é que o comitê diretivo ele aponte o que tem de melhor para nós passarmos para ele e a forma de entregar com menos dor, vamos colocar dessa forma. Então, o E-Social com layout 2.4.01, ele está trazendo aí uma resolução do comitê diretivo, a número 13 agora de 2017, de novembro. A última reunião do GT aconteceu no dia 19 de dezembro, na sede do Conselho Federal de Contabilidade. Aquelas 100 empresas que começaram em 2015, o grupo aumentou. Agora, no ano passado, com o ambiente restrito, houve um processo de adaptação mais por tentativa e erro e também por uma questão de particularidade das entidades, cada empresa com a sua particularidade, e isso, de uma forma global, acabou gerando aí uma outra resolução do Comitê Diretivo, a número 3, agora de novembro, que antecedeu um pouquinho a reunião do GT. Basicamente, são 15 slides para que nós possamos entender a lógica do E-Social e as orientações básicas do Comitê Diretivo. Depois eu aponto algumas coisas peculiares minhas. Com relação ao E-Social, de uma forma bem tranquila e objetiva, nós já falamos bastante disso em outros momentos, ela traz uma substituição, não é basicamente a substituição, mas toda uma mudança de critérios de entrega de informação com relação ao trabalho, ou o processo de relação de trabalho, o empregador e o empregado. Todas as obrigações acessórias elas serão substituídas gradativamente pelo E-Social, que funciona num ambiente web, o E-Social dividido em 3 momentos, uma carga inicial com informações do empregador e as tabelas, e no segundo momento, o momento mensal, que é a entrega da folha de pagamento. A folha de pagamento, ela talvez seja o momento mais delicado do E-Social na implantação, nesse momento de transição, devido a minuciosas informações tratadas com códigos da tabela de eventos, que vai trazer proventos e descontos, e alguns deles
podem, num cadastro errado, influenciar diretamente a vida trabalhista ou a relação de trabalho de um colaborador. O terceiro momento, que é o momento diário, o evento tempestivo, ele já vem sendo tratado pelas empresas de grande porte, o pessoal que começou agora no dia 8 de janeiro, o pessoal que faturou acima de 78 milhões, e, consequentemente, as empresas com um faturamento menor têm seguido o exemplo e adaptando de maneira mais lenta, mas também se adaptando aí ao E-Social. Basicamente, o que muda com relação à entrega da informação para o pessoal do layout é a geração do tipo de arquivo. Antes, o formato TXT, que alimentava RAIS, CAGED, DIF, a própria CFIP, tudo isso some e eu passo agora para uma entrega via E-Social, um tipo de arquivo no formato de XML, um arquivo que é muito semelhante ao da nota fiscal eletrônica, praticamente incorruptível. Mesmo que haja uma forma de perder dados dentro do arquivo, ele é um arquivo mais robusto, um arquivo mais seguro. Então, o E-Social de imediato, com essa alteração, ele trouxe para dentro do layout 2.4 45 eventos. No primeiro momento, ele vai trazer apenas um evento com um cadastro, que é o cadastro da empresa, o cadastro do empregador, e dentro desse primeiro momento, uma outra etapa que são as tabelas. Todas as 10 tabelas existentes no E-Social, elas precisam ser cadastradas. Por mais que a empresa não tenha essa informação de todas as tabelas, ou que não haja necessidade de preenchimento de todas as tabelas, é necessário que o layout ele contemple essas tabelas, para que no futuro, quando for o caso de precisar de uma das tabelas, já esteja ali previamente cadastrado, ou pelo menos pré-pronta para que seja alimentada as informações dessa tabela. Segundo momento, que é um momento de eventos não periódicos, ele trata como eventos não periódicos, até porque, pela lógica do sequenciamento, ele diz que imediatamente eu tenho o cadastro inicial no E-Social e logo em seguida há uma possibilidade de admissão de um colaborador, já começa aí um evento não periódico. Então, esse é o segundo momento, um momento de eventos tempestivos, eventos que vão acontecer no decorrer da vida laboral de um colaborador, e até o desligamento eu preciso acompanhar agora de uma forma eletrônica, uma espécie de dossiê eletrônico, a vida desse colaborador, compartilhando essa informação com o comitê gestor ou com os participantes do E-Social. O terceiro momento, que é o momento da folha de pagamento, eventos periódicos, esse momento é um momento mensal, entregue aí até o dia 7 do mês subsequente. Se o dia 7 não for o dia útil, eu antecipo essa informação. Ele vai trazer eventos específicos, 12 eventos específicos para informação da remuneração e um evento ainda mais detalhado. Esse evento tem que ser olhado com bastante carinho, que é um evento exclusivo para informação do pagamento. Por causa do Regulamento de Imposto de Renda, o Decreto 3.000 de 99, ele prevê aí a informação ou o fato gerador da retenção do imposto de renda na fonte da pessoa física no momento do pagamento. E a informação ela vai acontecer diferenciada da competência, o que vai ter dentro da folha de pagamento duas informações distintas: a remuneração, com base numa competência de apuração de folha de pagamento, e a informação do imposto de renda retido na fonte, em cima ou sobre o pagamento, que de fato é o fato gerador. Meio redundante, mas é isso mesmo. Então, são 45 eventos no E-Social. Esses eventos eles já estão sendo trabalhados por todo mundo. São poucas as novidades. A última trazida pelo layout, a versão 2.04, é a inserção do evento S2260. Esse evento é um evento novo. Talvez tenha sido a última mudança no layout, porque se olharmos para os layouts anteriores, foram poucas as alterações. No controle de alteração, são 8 ou 10 alterações, mas essa é a alteração mais expressiva, que é o trabalho intermitente. A 13.467, a lei agora de 2007, trouxe a reforma trabalhista. Com a criação da reforma trabalhista e dentro dela o trabalho intermitente, a versão 2.4 já antecipou, mesmo que nós comecemos aí, a grande maioria de nós, só no mês de julho, o evento 2260 com a convocação para o trabalho intermitente. Essa informação ela vai trazer a relação da modalidade de contrato com dados na jornada de trabalho diária e também o local da prestação de serviço desse colaborador com o trabalho intermitente. Todas as particularidades da reforma trabalhista, elas já estão dentro do E-Social. O próprio E-Social já trazia um perfil bem complexo
com muitas informações, que abrangesse o máximo possível de informações referentes às normas trabalhistas, mas ele não deixou travas. Ele, a qualquer momento, o próprio pessoal do comitê gestor tem alegado que o E-Social é flexível para que ele possa ser inserido um evento ou tirado um evento, considerado aí a análise, inclusive pelo pessoal do projeto piloto, em reuniões lá no GT. Depois desse evento 2260, o E-Social já está pronto para entrega, com um cronograma dividido em 3 etapas, cada etapa com 5 fases, contém 5 fases em cada etapa, mas são fases simples, e essas 3 etapas elas dividiram as empresas pelo porte, ou pelo menos pelo perfil de empresa. O primeiro momento vai trazer o cadastro do empregador e as tabelas. Esse cadastro de empregador e as tabelas dividido aí pelo porte, em períodos distintos, começando agora em janeiro de 2018, já na segunda-feira anterior, no dia 8, a entrega do cadastro do empregador e as tabelas, o máximo de tabelas que a empresa tiver vai ter que ser entregue. E lá em julho de 2018, agora no meio do ano, período da Copa, aí nós vamos ter a entrega do cadastro e das tabelas para os demais empregadores que não têm um faturamento superior a 78 milhões. Essa informação se repete em janeiro de 2019, mas apenas para os órgãos públicos. É uma grande particularidade em relação aos órgãos públicos, porque a grande maioria trabalha com um software próprio do governo e eu não sei como que funciona a questão tecnológica junto ao governo, seja qual for o nível de esfera do governo, municipal, estadual, federal, mas que o processo é mais lento para a adaptação tecnológica da informação de uma relação de trabalho, seja ela estatutária ou seletista, no faturamento misto. O segundo momento, dentro dessa segunda fase, dentro dessa primeira etapa, a entrega para as empresas de grande porte, são os dados dos trabalhadores e os seus vínculos com as empresas, os eventos não periódicos. Aquela informação que eu deveria mandar junto da carga inicial, junto da primeira fase, que era a informação dos vínculos dos empregados que estão ativos, inclusive os afastados, ela foi transferida aí para o mês de março, nessa primeira etapa. O pessoal que começa, então, a entregar em 8 de janeiro, já começou agora em 8 de janeiro, o de grande porte, apenas lá no mês de março é que vai informar os vínculos dos empregados, inclusive os eventos tempestivos, as admissões, os afastamentos, alterações, até mesmo o desligamento. Ele vai começar apenas a partir de março. Ganhamos um prazo aí, para quem começou agora em janeiro, e nós conseguimos ainda um prazo maior, que ficou para setembro apenas. Olha que maravilha. Então, apenas em setembro é que nós vamos ter que entregar a informação dos empregados ativos e o processo de evento não tempestivo, o diário lá, que começa com as admissões. O pessoal que é órgão público ficou para março de 2019. O outro momento é a folha de pagamento. A folha de pagamento em maio, essa folha de pagamento que é o mais cobiçado dos assuntos quando eu vou falar de E-Social em qualquer que seja o lugar, porque a preocupação anterior com relação à transformação de informação de TXT para XML era como que vai funcionar essa folha de pagamento. Então eu vou entregar em lote, cada colaborador é um XML específico, e para cada colaborador com XML específico a entrega de uma folha de pagamento mensal feita em lote. Em maio de 2018, começa agora a entrega para o pessoal de grande porte, e apenas em novembro, praticamente no final do ano, começa a entrega da folha de pagamento referente à competência anterior, outubro, aí do pessoal de um porte menor que 78 milhões de faturamento. E apenas em maio de 2019 é que vem a informação para os órgãos públicos. A quarta fase, dentro da primeira etapa, que são as grandes empresas, é a substituição da GFIP. Essa, todo mundo achou que ia ser uma virada de chave, e eu tinha, inclusive, me assustado quando conversei com alguns colegas que disseram que já estavam se preparando para acabar com a GFIP, entrar no E-Social, já mudar para a DCTF Web, tudo imediatamente. É um problema, porque se eu faço isso e tenho alguma dificuldade com relação ao meu software, ou tenho alguma dificuldade com relação à informação, eu fico desnorteado com tudo que eu tenho
passado para o governo, ou seja, a confissão de dívida que eu venho fazendo na CEFIP, ela na virada de chave vai me atrapalhar. O bom é porque apenas em julho o pessoal de grande porte vai fazer essa virada de chave, acabar com a GFIP e iniciar imediatamente o E-Social. Em janeiro de 2019, praticamente um ano, nós ganhamos aí para nos despedirmos da GFIP, começar a fazer esse processo de transição de informação dentro do layout do E-Social para lá em janeiro de 2019, entregarmos aí apenas o E-Social e não mais a CEFIP. E julho de 2019, o pessoal que é órgão público. Os dados de segurança e saúde do trabalhador, esse último momento, ou a última fase das 3 etapas, ele foi estendido, até para evitar problemas maiores. Esses dados de segurança e saúde do trabalhador, apenas em janeiro de 2019, para os que começaram agora em janeiro de 2018, em janeiro de 2019, também para o pessoal com faturamento acima de 78, na verdade um faturamento menor que 78 milhões, e em julho de 2019, os órgãos públicos. A particularidade com relação aos dados de segurança do trabalho, e aí é uma orientação minha, não está dentro do comitê diretivo, é que nós nos preocupemos porque ele traz nessas 3 etapas, inclusive as micro e pequenas empresas e o MEI, entregando essa informação quando o MEI estiver empregado. Essa relação de trabalho que envolve insalubridade e periculosidade, o que está lá dentro da NR15 e NR16, artigo 192 e 193 da CLT, é uma preocupação dos escritórios de contabilidade, porque não cabe ao escritório de contabilidade, não cabe ao empregador a tomada de decisão em que nível que vai enquadrar, em que faixa que vai enquadrar uma insalubridade, ou até mesmo se tem ou se não tem insalubridade. É um tempo bem elástico para que os empregadores possam se adaptar e começar a procurar, se a convenção coletiva diz que obrigatoriamente tenha uma insalubridade, ou está dentro do perfil da NR15 e NR16, eu tenho que buscar um profissional específico para emitir um laudo e montar um mapa de risco, se for um ambiente insalubre, ou montar aí uma estrutura de nivelamento da insalubridade e periculosidade, para que eu não venha a ter problema junto ao fisco. O comitê gestor, ele vai ter agora uma ferramenta ótima para fiscalização, que é o E-Social. Esse primeiro momento, ele vai trazer um faseamento em 5 pedaços e dividido em 3 etapas. Essas etapas estão lá no site do E-Social, portal do E-Social, ele vai trazer essa mesma tela que eu te mostrei, é um print de lá. Não tem particularidade. A particularidade é que ele diz que nós devemos nos preocupar antecipadamente. Nada de procrastinar, deixar para a última hora, vamos ter problema para entregar o E-Social. Tem gente, inclusive, que está fazendo teste desde 2015, né? Mesmo que não tenha um ambiente restrito, de produção restrita, vinham testando nos seus próprios softwares, na software house, apesar de que o layout ficava mudando constantemente. Então, as orientações do comitê diretivo, elas são 4. São 4 orientações apenas do comitê diretivo que eu vou te passar, e logo em seguida umas 2 ou 3 orientações minhas, e passo para as respostas. Dentro das principais orientações do comitê diretivo, a primeira delas é que os eventos eles devem ser transmitidos unicamente por meio de sistemas próprios dos empregadores ou seus contadores via o web service. Não há uma página da web com interface gráfica nos moldes aí do doméstico ou do E-Social doméstico. Ou seja, eu estava comentando que talvez seja esse o único ponto negativo do E-Social até agora. Talvez não, porque eu vou firmar uma parceria com a software house de entrega do XML e preciso montar essa parceria com uma empresa que gere as informações de relação de trabalho para passar para o pessoal do comitê gestor ou os participantes do E-Social, a Caixa, o INSS, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho. O detalhe é que empresas menores, elas precisam desde já começar esse processo de transição. Quem não tinha o hábito de fazer uma folha de pagamento, uma escrituração de folha de pagamento e trabalhista de uma forma geral, em um ambiente virtual ou um ambiente de sistemas, ele tem que começar, porque o E-Social, ele é totalmente web. Aí já é uma novidade essa entrega nas nuvens, um ambiente web com entrega nas nuvens que precisa de uma software house. Quem já trabalha com isso tem menos dificuldade. Um outro detalhe é que não tem sido fácil encontrar uma boa empresa que garanta
o E-Social 100%. Não porque as empresas são ruins, mas porque o processo de adaptação é caro. E cobrar mais caro o honorário do contador que vai entregar aí o E-Social, talvez seja essa a grande negociata. Mas, de certa forma, é necessário a integração do E-Social com o sistema web e também é necessária a parceria do empresário, da empresa de software com o contador e o empregador. A outra orientação, ficou uma trava ali, tá? Ele deixou uma trava, não vai ter como fazer manual, pelo menos por enquanto. A outra orientação é, mesmo que a empresa, porventura, tenha participado dos testes no ambiente de produção restrita, ela deve transmitir os eventos para o ambiente de produção atualizado agora no dia 8 de janeiro. Ele diz, inclusive, na orientação da DIREC, que nenhum evento transmitido na produção restrita possui validade jurídica. Não será migrado para o ambiente de produção, que é o novo ambiente agora, via sistema. Ele diz que quem fez testes, pode continuar fazendo teste, inclusive, mas que todo aquele processo de teste não vai ser migrado para o ambiente de produção, o válido agora, o que tem validade jurídica. Precisa ser refeito o processo, ou sei lá, via script, aí, um banco de dados passado para o ambiente de produção. A terceira e penúltima orientação é que todo empregador deve efetuar transmissões de informação apenas com finalidade de teste no funcionamento do sistema de produção. O ambiente de produção restrito ele continua para que sejam feitos os testes, e esse cuidado, inclusive, foi uma falha na nota fiscal eletrônica. Fazendo um paralelo com relação ao arquivo XML. Na nota fiscal eletrônica, entregou-se muita nota no ambiente de teste, passou a obrigatoriedade no ambiente de produção, pela Secretaria de Fazenda Virtual, e alguns colegas continuavam emitindo nota no ambiente de teste, passando para os seus clientes as notas no ambiente de teste. Não começaram o ambiente de produção, de fato, ficaram no ambiente de homologação. E houveram vários problemas. A própria Receita Federal e o próprio E-Social, dentro do seu portal, traz aí uma informação do Comitê Gestor do DIREC, que ele diz que não se deve fazer mais testes no ambiente de produção. Se você quis a adoção antecipada, eu aderi antecipadamente, eu tinha aí essa informação no ano passado, entregava o E-Social no ano passado, no ambiente de produção restrita, sabendo que não tinha validade jurídica, mas já era uma forma de testar, junto à minha empresa de automação de departamento pessoal e o RH, e ele fala que até o dia 20 de dezembro era o meu período para sair desse ambiente de adesão antecipada. Não quero aderir antecipadamente porque não gostei, o teste me deixou aí meio receioso. Então, passou aquele período, começou agora, eu posso fazer teste ainda, mas não no ambiente de produção. No ambiente de produção ele tem validade jurídica, e se isso acontecer, claro, vou ter problema junto ao fisco. A última orientação é que as empresas que queiram contestar a obrigatoriedade que vai ser utilizada aí a partir do E-Social em janeiro de 2018, existe um link específico já repassado pelo Comitê Gestor, um link de contestação de obrigação da obrigatoriedade do E-Social. Inclusive, ele diz que pessoas que acham que deveriam participar, mas não estão, elas também podem acessar o mesmo link, e aí questionar o porquê que ela não está no E-Social. Basicamente, o que se diz é, nós temos que entregar o E-Social, faturamos acima de 78 milhões, temos que entregar o E-Social, só que eu entendo que não preciso entregar agora, eu posso aí, através de um processo administrativo virtual, questionar essa minha participação. Só que uma orientação minha é que não se deixe entregar enquanto que não saia uma resposta da Receita Federal ou do Comitê Gestor do E-Social. E aí umas 2 ou 3 orientações minhas primeiro, com relação à modalidade de avaliar o colaborador, além de toda aquela documentação que nós pedimos de costume, existe lá uma ficha cadastral de praxe, e é necessário que haja a qualificação cadastral feita no portal do E-Social. Essa qualificação cadastral faz um batimento dos identificadores NIS, que é a junção de NIT, PIS e PASEP, e também do CPF. Esse batimento ele precisa ser feito imediatamente, de todos os colaboradores. Todos os colaboradores imediatamente precisam fazer o batimento, ou o empregador tem que fazer esse batimento do NIS e CPF dos
colaboradores. Nós vamos entregar a informação do colaborador só lá no final do ano, setembro que eu vou entregar, porque eu sou empresa menor que 78 milhões. É mesmo assim, já começa agora, né? Essa parte ela é para ontem, e à medida que forem aparecendo os novos colaboradores, imediatamente eu tenho que fazer qualificação cadastral. Data de nascimento, nome, CPF e UNIS é o suficiente para a qualificação. Uma outra informação, e também já é uma concepção minha, é uma atenção especial para a tabela S1010, que é a tabela de rubricas, os eventos, proventos e descontos, e ele traz inclusive eventos bases, que são eventos que não sofrem incidências, ele vai trazer lá como um evento meramente informativo. Algumas software houses já têm feito esse processo de evento base, tenho acompanhado algumas delas com um evento que não tem incidência tributária, os tributos para fiscais previstos aí na 572 lá de 66, eles ficam fora dessa informação de incidência quando é um evento base. Então ele diz assim, eu tenho que cadastrar proventos e descontos com o máximo de atenção, cada um dos proventos e cada um dos descontos tem que ser olhado porque de repente um provento ele não tem incidência, pode gerar um problema. Uma outra coisa com relação à tabela de rubricas é que eu obrigatoriamente nessa relação de tenho que atentar para a quantidade e formalidade dos eventos. A informação de hora extra, por exemplo, lá na tabela de proventos, o anexo 1 do layout, a versão 2.04, lá na tabela 3, é página 3, anexo 3, tabela 3, anexo 1, na verdade, tabela 3. Ele vai dizer que a informação de hora extra é apenas uma. São as horas extraordinárias. Não existe divisão de 50%, 70%, 100%, 150%. A informação ela é apenas uma e eu preciso, junto com o colega lá da software house, fazer esse batimento. Fica bonitinho, uma interface, um template, eu só tenho que preencher os dados. Quando eu gero a folha, aí aparece o problema, aí eu ligo para o suporte, aí não dá tempo o cara vir para consertar a folha, porque eu entrego até o dia 7 do mês subsequente. É um problema. Então, antecipadamente, além da qualificação cadastral, olhar todos os proventos e descontos que eu trabalho hoje na empresa. E se tem aí alguma particularidade dentro dessa tabela de rubrica. Uma informação copiada, inclusive do Zé Alberto Maia, quando eu fui em uma palestra dele, é a questão do empilhamento. Ele disse, olha, eu dou atenção maior a essa forma de recepção do E-Social. Isso na visão de Ministério do Trabalho. E eu absorvi essa informação e achei interessante repassar, porque, dentre outras, mas essa talvez a mais importante, porque, inclusive, eu no início achava que o E-Social, ele apenas substituía a informação entregue quando eu repassava a informação errada e pedia para excluir com o evento S3000. Eu quero tirar essa informação e pôr agora a informação correta. Ele falou, não, o empilhamento é a forma correta de entrega do E-Social. Então, no evento tempestivo, um evento não periódico, D-1 dia menos um dia anterior e um dia posterior, no caso do dia anterior, a admissão, o D-1, eu entrego com informações básicas do empregado, com um evento de admissão preliminar, ganho um prazo para entregar até o dia 7 do mês subsequente a admissão completa, ou uma orientação já minha também é que se entregue de imediato a informação completa do empregado, no S2200, e o segundo momento é uma alteração contratual. Então, no nosso exemplo aqui, para poder montar um dossiê digital, o segundo momento é uma alteração contratual. Então, admissão e ele vai fazendo empilhamento. Qual foi o segundo evento que se entregou? Coloca em cima daquele primeiro. Um terceiro momento, sei lá, o cara mudou de endereço. No primeiro ele casou, no segundo mudou de endereço. E eu vou fazendo alterações e elas não vão se aglutinando a ficar um evento só. Ele vai empilhando e os eventos vão aparecer dentro do ambiente virtual, do E-Social, de forma empilhada. Cada um é um XML distinto. Um outro momento lá na vida do colaborador é um afastamento temporário, depois um retorno de afastamento, até que chega aí uma alteração contratual antes de ser desligado e depois um desligamento. Então, toda a vida do colaborador, ela vai aparecer agora em um dossiê virtual, no ambiente do E-Social, compartilhado pelo Ministério do Trabalho, Receita Federal, INSS e Caixa Econômica. Eles conseguem acompanhar tudo que aconteceu na vida do empregado por ordem cronológica que eu entreguei, eu empregador, eu contador. E ele diz o seguinte, numa admissão, depois uma alteração contratual e aí um desligamento. Depois do desligamento, aconteceu uma outra alteração contratual. Falei, não é possível que isso aconteça porque o empregado já se encontra desligado. Então, primeiro eu faço uma reintegração
para depois fazer aí uma alteração contratual, ou seja, traga esse empregado de volta para o vínculo ativo na empresa. Um outro momento, uma admissão, um retorno de afastamento, é o meu segundo evento transmitido, e aí sim, no primeiro momento o E-Social entende que está correto, no segundo momento ele entende que está errado, mas ele não te dá uma crítica, ele fala que não tem como fazer alteração, apenas a crítica era uma crítica bem de aviso, não tem como fazer uma alteração se o empregado já está desligado, então está faltando alguma coisa. Agora, quando eu tento enviar um evento de retorno de afastamento, por exemplo, sem ter enviado anteriormente o evento de afastamento, não tem como. O E-Social critica e dá uma incompatibilidade, e são poucas as travas que existem, uma delas é essa daí. Uma outra informação, e aí vem um ponto de atenção também na minha concepção, é a relação de valores devidos e os valores pagos. Na contabilidade, nós usamos o princípio da competência. As receitas e despesas elas são registradas no momento que elas incorrem. A mesma coisa na folha de pagamento, no último dia, quem paga aí no 5º dia útil do mês subsequente, de acordo com a CLT, no último dia eu faço a provisão, e depois o pagamento no 5º dia útil, e existe a entrega da folha no dia 7 do mês subsequente, se estamos em janeiro, a folha referente à competência dezembro. Se vai ser entregue lá no mês de novembro, então referente a outubro. O detalhe que o E-Social trouxe foi o evento 1210, já no layout versão 3.0. Foi necessário criar, pelas reuniões do comitê gestor e também do pessoal que participou do projeto piloto, é que existe aí uma particularidade em relação a uma informação do valor devido no mês e do pagamento efetuado no mês. No dia 7 do mês subsequente, eu entrego tudo que eu devo referente ao mês passado, mas também eu tenho que informar no S1210 tudo que eu estou pagando nesse mês. Referente ao mês passado, eu informo também no dia 7. A lógica é que o artigo 38 do Regulamento de Imposto de Renda, ele prevê o fato gerador da retenção do imposto sobre a relação de trabalho, o 0561, 0588, no momento do pagamento. O fato gerador é o pagamento e não a competência. Então, por essa necessidade, o E-Social se preocupou em receber as duas informações na folha mensal. A informação do que é devido referente ao mês anterior, com as suas devidas incidências baseadas na tabela de rubrica, que é a tabela 3, e também do que está sendo pago. Opa, mas aí é financeiro. Então, vai ter que vincular o financeiro. Eu não tenho essa informação, vai ter que ter essa informação. Então, existe agora a necessidade de junção de departamentos. E o meu último slide é uma linha do tempo, meio que inversa, mas antes e depois da implantação do E-Social, eu trago uma grande novidade, que é a DIF. Mais que a GFIP, a DIF. O que ele diz é o seguinte: antes do E-Social, eu entregava a GFIP e a DIF. A GFIP com informações dos tributos para fiscais, o INSS e o FGTS, entregue até o dia 7 do mês subsequente, com pagamento distinto, mas a DIF era o nosso maior problema, ainda é o nosso maior problema. A DIF, ela traz para dentro da Receita Federal informações tanto de relação de trabalho, 0561, 0588, ou até mesmo 5706, que é o juros sobre capital, o aluguel, 3208, o código de DARF, como as informações de relação de tomação de serviço, por exemplo, 1708-5952. E aí eu tenho departamentos distintos, onde o departamento pessoal não é o único que absorve a informação para repassar para a Receita Federal. Eu preciso de uma informação vinda também do departamento fiscal, baseada em nota fiscal, e a preocupação do governo em relação a isso foi: vamos separar. Vamos separar. Toda relação de trabalho que tiver retenção na fonte vai ser gerada através do E-Social. Toda relação de trabalho, ou toda relação que tiver retenção na fonte que não for de trabalho, que foi aí com relação à nota fiscal, serviço tomado, por exemplo, ela vai para dentro da FD-REINF, a informação da retenção na fonte digital, uma escrituração fiscal digital, um módulo do SPED, que, diferente dos outros, ele vai ter um perfil totalmente web service também, e com arquivos no formato XML. Os dois são a base de geração da DCTF Web, e é através da DCTF Web que eu tenho um DARF com a informação prévia, informada, redundante, mas é verdade, uma informação prévia já repassada lá no E-Social
e na FD-REINF. Então, minha orientação é para a entrega do E-Social, que começa em julho. Mas julho são só os dados cadastrais e as tabelas. Começa a alinhar a cultura da empresa, toda a rotina. Como é que você contrata? É retroativo? Não pode mais. Como é que você dá férias? É retroativo? Não pode mais. E a qualificação cadastral? Eu nunca fiz isso, tem que fazer. E a junção de documentos? Eu deixo ele começar, depois ele traz. Não pode mais. Toda a cultura de relação de trabalho, empregador-empregado, ela tem que começar desde já. Eu já começou antes, em 2013, quando eu comecei a falar, eu disse e digo a mesma coisa. Começa a mudar a tua rotina de entrega de informação ou de recolhimento dessas informações para passar para o governo. Porque o E-Social era uma suposta realidade surreal, que já não é mais, agora é a realidade de fato, já começou. Então começa com mudando a cultura, qualificação cadastral, conferindo teu sistema, olhando as tabelas, se preparando para essa convergência, para trazer para dentro do E-Social uma possibilidade de, quando chegar lá em 2019, que você precisar entregar informações referentes à saúde do trabalhador, informações referentes a NR 1516, artigo 92 e 93 da CLT, que fala de insalubridade e periculosidade, já não seja mais um bicho de sete cabeças. Você já vai estar adaptado ao E-Social e o que vai acontecer é um curso natural da informação. Então, basicamente é isso. Vamos às perguntas. Bom, professor, eu quero iniciar agradecendo a sua colaboração, mais uma vez, inclusive informar que nós vamos tratar de uma agenda de cursos presenciais, isso também é importante para nós. E nós temos poucas perguntas hoje aqui. O cadastro das empresas no E-Social será efetuado no instante que acessar com o certificado? Sim, é uma pergunta bem válida. O certificado digital ele é obrigatório. O certificado digital ele vai ser obrigatório, já é obrigatório para quase tudo, e não existe um ambiente de acesso como existe no empregador doméstico. As empresas hoje elas precisam ter uma software house. Assim como aconteceu no ambiente restrito, o que vai acontecer no E-Social é uma transmissão. Então, lá na transmissão é que eu vou usar o meu certificado digital. O cadastro ele é feito dentro da minha software house de departamento pessoal, ele tem que atender o layout. No momento da transmissão é que ele vai dar um erro. O erro de certificado não, porque o certificado é a forma de acessar. Mas se tiver alguma coisa errada no cadastro e o certificado é a forma de entrar nessa informação, é que vai ter esse erro. Então, neste momento que vamos chamar de fase 1, eu preciso revisar todo o cadastro da empresa para verificar se algum dado exigido pelo E-Social realmente consta no cadastro da folha. Exato. A única novidade que eu vi, que é uma novidade para o pessoal de departamento pessoal, é a informação do capital social, que até tinha antes para a geração da contribuição sindical patronal. Então ele pergunta qual é o capital social e qual é o KNAI preponderante. A empresa tem 3 atividades, 2 serviços e 1 venda. Qual é o preponderante? Até para a questão de enquadramento. Mas, dentre as informações do E-Social, essas 3 talvez sejam novidade. O restante é cadastro básico. O normal que nós já tínhamos. Normal que já tínhamos. Essa pergunta foi do Gedean Silva e a Aline Medeiros diz o seguinte, desculpa, me perdi sobre a questão da DIRF no E-Social. Vamos apresentar apenas a parte da folha e o restante será apresentado onde? É uma pergunta bem interessante, porque existe aí uma guerra, um cabo de guerra do pessoal de departamento pessoal com o de departamento fiscal. Por quê? A DIRF atual, ela precisa unificar 2 arquivos. Os arquivos da folha de pagamento, que são as retenções sobre o trabalho, com os arquivos do departamento fiscal, que são as retenções sobre o serviço tomado, as notas fiscais, 1708 e 5952. E ele disse que no E-Social, que o layout diz é que no E-Social, eu tenho apenas as informações do trabalho. Olha que coisa boa. Sumiu, então, a obrigatoriedade de pegar as folhas as notas fiscais, montar a retenção e trazer para dentro da DIF. Agora, eu vou ter a FD-REINF, que vai ficar para o pessoal de departamento fiscal, e aí o E-Social apenas com as informações de retenção da folha. Então agora não vai ter mais briga, não cada um tem briga. a sua declaração para fazer. É verdade.
Bom, a Aline continua, para apresentar o E-Social, cada empresa tem que ter seu certificado ou conseguimos, com o certificado do escritório, por meio de procuração, transmitir todos? Consegue. É uma particularidade da Receita Federal que ela levou para os outros órgãos, Caixa, a Previdência e o Ministério do Trabalho, né? Então, o certificado do contador, ele é um certificado válido como procurador. A Eudenice Rocha manda uma pergunta que vai servir de exemplo para essa situação que nós discutimos agora. O pagamento de aluguel à pessoa física é social ou é FD-REINF? É boa pergunta, boa, porque ele diz que dentro da FD-REINF apenas relação de pessoa jurídica com pessoa jurídica. A única particularidade na FD-REINF é o aluguel. Então, a relação de pessoa jurídica com pessoa física, ou a empresa, o empregador com a pessoa física que não é o colaborador, é um dono de imóvel, vai para a FD-REINF. Ótimo. O José Milton, as empresas que não têm funcionário precisam informar o E-Social? Existe alguma negativa, como o caso da RAIS? Parece uma pergunta bem recorrente. Parece desnecessário, mas no mês de janeiro de cada ano, precisa entregar, dentro da folha de pagamento, um evento S, deixa eu dar uma olhadinha para falar com convicção e não deixar o colega perdido. É o S229, é o S2099. Desculpa, é S1299. Esse evento, ele precisa ser entregado a cada janeiro. S1299, informando que não tem movimentação. Então, entregou em janeiro, dizendo que não tem movimento, só no outro janeiro manda 1 XML. Vai ter que ter software para entregar isso, mas manda 1 XML. Bom, tem uma pergunta lá da Reno Contabilidade, mas é a mesma pergunta da Aline, então, realmente, com o certificado, com a procuração, o escritório vai poder enviar todos os arquivos, né? A Ellen Lohane, como funciona o ambiente de produção para as demais empresas? Está se tratando do software, né? Hoje não tem um ambiente com interface igual ao do empregador doméstico. É uma falha, eu acho. Na minha concepção, mas eu acho uma carência porque eu gosto de mexer. Eu sou curioso, eu gosto de entrar e preencher manualmente, testar. Na época do doméstico, eu não tinha empregado doméstico, mas eu cadastrei o CPF da minha sogra, testei tudo, demiti, está tudo certinho, só para ver como é que funcionava. E aí não tem essa particularidade. Eu tenho agora que usar o meu sistema de informática e transmitir apenas, como faz lá no Conectividade CP, para o pessoal da Cefip. Pega um arquivo e joga lá dentro. O CAGED hoje é assim, pega um arquivo e joga lá dentro. Eu não consigo ver num ambiente como é que ficou a informação. Então, não existe um ambiente com template que eu possa alterar dentro dele. Tem que ser no seu sistema. Bom, a Celina Medeiros, vai ser necessário emitir informações no CAGED e RAIS? Não vira chave, né? Ele diz assim, por enquanto, eu entrego o E-Social, entrego RAIS, entrego CAGED. Fato que vai mudar com virada de chave é a GFIP. Tem a data marcada para assumir a GFIP. A prática da Receita Federal, e talvez tenha sido essa a orientação, é que não vire chave, porque fizeram isso com a SF, tiraram da IPJ e deu uma complicação para os colegas que precisavam entregar informação e não eram obrigados a SF. Então, no E-Social, a GFIP ela some, mas eu continuo entregando RAIS e CAGED até que o Ministério do Trabalho, que é o órgão gestor dessas informações, diga que não quer mais. Olha, estou seguro com a E-Social, para mim é o que é suficiente, então acaba. A DIF, a Receita Federal, já se pronunciou, mesmo que não tenha a informação dentro do portal. Ele diz que no primeiro ano, agora em 2018, todo mundo vai entregar. A DIF agora, no começo, todo mundo vai entregar. Mas em 2019, nós vamos entregar a DIF referente ao período que não tínhamos o E-Social. Quem era obrigado. Praticamente, nós vamos entregar tudo. Quem vai começar agora é em julho, né? Quem começa em janeiro, entrega em março, vai ter aí 3 meses, 2 meses para entregar a DIF. Então, lá em 2020 é que, de fato, nós não vamos ter a DIF. Nairon Santos pergunta, para esse cadastro da fase 1, pode ser feita a qualquer momento? Por exemplo, já pode enviar hoje? Já. Até porque a fase de teste também já estava liberada. Já, né? Começou dia 8. Né? Para quem é da fase 1, obrigatório acima de 78 milhões, começou dia 8. Mas o layout vai mudar para o pessoal de
de julho. Não, o layout ele provavelmente vai ser o mesmo, o template das informações é o mesmo. O detalhe é, quando você entregar, é bem interessante que entregue, mas com o máximo de cuidado, porque se entregou no ambiente de produção, a Receita vai entender que você já quer participar da brincadeira, já está valendo para você. Então, quem fizer uma transmissão agora, que já continue fazendo para não porque gerar já está no multa E-Social. Já começa antecipadamente. Eu queria entregar para ver como é que é. Então, ele diz assim, tem um ambiente de produção restrito ainda. Quer fazer teste? Então, faz no ambiente de produção restrita, que daí não tem validade jurídica. Eu não entendo que você já quer começar o E-Social. Ok. A Patrícia Mello, bom dia. Vou poder acessar o E-Social de várias empresas através de procurações, está aqui. Ou terá, já foi. Vanderleia Ferreira, quando tivermos uma dúvida no preenchimento do E-Social, tem algum telefone para ligar ou ter ajuda? Não tem, porque dentro do portal do E-Social ele tem perguntas frequentes que eu consigo acessar e ele vai trazer lá embaixo uma informação de atendimento virtual que ainda não está funcionando muito bem. É uma ferramenta que foi disponibilizada, mas ainda não tem atendimento. Hoje, é uma boa pergunta, porque hoje é difícil, até no balcão da Receita Federal, ou da Previdência, ou do Ministério do Trabalho, você obter informação sobre a social, porque, por enquanto, não tem. A minha sugestão é procurar cadastrar no SPED Brasil, que é do pessoal da Receita Federal, mas lá do Rio e São Paulo, com o pessoal da PUC, do Jorge Campos, procurar cadastrar com o pessoal da IPOG, que é do Edgar Madruga, cadastrar com a Tânia Gugel, ou, sei lá, descobrir aí, eu até deixei meu contato aqui, só que eu sou ruim, às vezes demoro para responder e-mail. Mas, por enquanto, a Receita Federal, como ela entende que é um consórcio, todo mundo tem informações compartilhadas, ela não disponibilizou um canal para tirar dúvida. Então, não é só meu, eu tenho que tirar dúvida, mas às vezes a dúvida é do Ministério do Trabalho. Então não existe um canal ainda. Bom, Diego, bom dia, meu nome é Diego, a DIF ainda vai ser entregue esse ano de 2018, relativamente a 2017, e em 2019... o período de 2018 que nós não tínhamos o E-Social. Ok. Ellen Lohane, como será o envio do E-Social para as empresas que só têm Prolabore? Mesma coisa. O colaborador deles vai ser o Prolabore. O Prolabore nada mais é do que o sócio prestando serviço. Então ele vai ter um evento específico para a informação do pagamento ao sócio, e aí ele vai ter uma codificação dentro da tabela de rubrica, que é o pagamento Prolabore. Cássio dos Santos, que é conselheiro nosso aqui do CRC, no caso dos estagiários, tem que informar também? Os estagiários, eles têm uma informação separada dentro do trabalhador sem vínculo. Agora, é uma boa pergunta do Cássio, porque a própria Receita não conseguiu responder quando eu pago para o CIE. Quando eu pago para o CIE o valor da bolsa, eu não tenho relação com o colaborador. O meu pagamento é um valor de bolsa cheio, às vezes dobrado por causa das férias dele. Esse pagamento em valor de bolsa é em relação de contrato, que talvez fosse dentro da FD-REINF. Apesar de que não é social, eu tenho que informar que eu tenho esse tipo de colaborador, que é um colaborador sem vínculo. Eu vou informar no E-Social o empilhamento dizendo quando que ele entrou, quando que terminou o contrato dele, se o contrato dele foi alterado, se foi findado. Agora, a remuneração dele eu só informo quando de fato ele é contratado eu pago direto para ele. Bom, de qualquer forma, como ele pode gerar um valor anual que, junto com outras atividades, leve à obrigatoriedade da declaração de ajuste, ou ser dependente de alguém que faça a declaração de ajuste, no FD-REINF é bom garantir. No FD-REINF é certo que ele vai ter essa informação. A Vanderleia, a empresa que só paga INSS sobre Prolabore, bom, vai ser feita pelo E-Social, tá, junto com a da Ellen, né? Ao enviar das demais empresas como teste, já será obrigatório seguir o cronograma? Não. É aquela questão, né? De, se fizer, tem que tomar ter cuidado para cuidado. não fazer no ambiente de produção. Ok. A Ellen, novamente, não, desculpa mesmo, a Sheila. Sheila Dias, a empresa sem funcionário irá entregar em janeiro apenas o evento S1299? Isso, é o 1299. Caso... É interessante porque ele fala assim, se você tem empregado, começou a social com empregado, e lá em meados de 2019 parou de ter empregado, no mês seguinte já entrega uma folha com 1299 apenas, dizendo que não tem mais empregado. Aí daí, janeiro de 2020, 21, 22, até aparecer novamente empregado.
Bom, então, caso no decorrer do ano seja admitido algum funcionário, a admissão será normal. Normal. Aí volta. Não é nenhum evento especial. Não, normal. Ronaldo Alves, eu nunca fiz o teste. Essa porta ainda está com acesso? Sim, está disponível? o ambiente de produção restrito. Só que nós estamos presos ao pessoal de sistema, né? Eu só consigo preencher no meu software para que o teste seja transmitido pelo meu software. Adelmo Alckmin, eu nunca fiz o teste. Bom, ele repetiu a pergunta. Ellen Lohane, em qual período não será mais necessário o envio do CAGED? Já tem a data marcada? Não, o Ministério do Trabalho não se pronunciou com relação a RAIS Por e enquanto CAGED. só a GFIP mesmo, né? Só a GFIP. E a Receita soltou de forma extraoficial que lá em 2020 não vai mais ter DIF, mas CAGED e RAIS ainda não. Bom, enquanto nós recebemos mais alguma pergunta, eu queria que o senhor tratasse novamente, professor Ângelo, sobre esse alinhamento com o cliente neste momento. É fundamental. Não vai existir E-Social sem parceria cliente-contador. Não vai existir E-Social, até porque em 2013, eu repito isso em todos os lugares que eu vou, agora no dia 18 eu vou estar em Manaus, e é sempre a mesma fala, independente do lugar. É que o Max Gehring, lá em 2013, especialista, ele falou o seguinte, o E-Social, ele trouxe uma novidade e uma mudança de DP para RH. Não vai mais existir DP, acabou o DP, vai ser RH. Só que nenhuma empresa está preparada para atender o E-Social na sua totalidade. Sempre vai ter uma particularidade que o E-Social não alcança. O Brasil é um país continental. Então, eu tenho muitas culturas dentro do Brasil. E à medida que vai aparecendo uma novidade, como por exemplo agora a reforma trabalhista, o E-Social cria um evento, mas ele não pensou na particularidade daquele evento. Pode acontecer uma particularidade ainda não alcançada pelo sistema, é uma tecnologia. O cliente, ele tem imediatamente que alinhar com o contador a forma de repassar essas informações. A admissão retroativa, ela não existe mais. Eu lembro que cheguei em Brasília em 2005 e eu fui trabalhar em um escritório de contabilidade que tinha como cliente uma padaria e o dono da padaria chegava com papel de pão, pedaço de papel de pão com o nome de um cara. Admite ele aí para mim. Eu falei, mas quem é ele? Não é um padeiro. Quando que ele vai começar? Ele começou o dia tal, só tinha o nome. E o salário? É o salário da categoria. E os documentos? Depois eu trago. Então, essa cultura não vai mais poder existir. À medida que eu for entregando o E-Social, eu vou perdendo prazo, tomando multa, e eu vou ter que repassar essa multa para o cliente. Se eu repassar para o cliente sair, ele vai para outro contador, o contador não vai conseguir, porque os eventos tempestivos, eles são diários. E eu tenho 45 eventos no E-Social. Os eventos diários, as multas, elas não são pelo dia que eu não entreguei. Se no mesmo dia eu tenho uma admissão, uma demissão, um afastamento, um CAT e uma alteração. São 5 eventos distintos que vão ser entregues fora do prazo, isso vai gerar 5 multas distintas. É uma particularidade. Então, é bom realmente nós alinharmos com os empresários, porque nós podemos ter aí um cenário de dificuldade se nós não treinarmos não só o empresário, mas a sua equipe que trata do controle de pessoal lá na empresa. Então, isso aí é importante nós tratarmos. A Elisete Silva, bom dia. Me desculpe a ignorância, mas sou obrigado a adquirir um software ou o meu sistema de folha já o software que suscitou? Já. Elisete, na verdade, a preocupação do professor é que você deve manter contato com a empresa de software para confirmar se realmente ela está preparada hoje, por exemplo, já para fazer um teste no ambiente de teste do E-Social. Esse ambiente foi disponibilizado em agosto do ano passado, de 2017. Então, já era para nós estarmos testando nesse ambiente a geração do arquivo. Então, nesse momento, você deve procurar a empresa de software que gera a folha de pagamento para os seus clientes. É porque a linguagem é outra, né? O tipo de arquivo é outro. A maioria dos colegas que trabalham com software, eles falaram que a maior dificuldade foi encontrar um programador de XML. É uma outra linguagem. Então, ele não tem mais um TXT que nós manipulávamos o TXT. Entrava no arquivo, no bloco de notas e alterava. Isso não vai mais acontecer no E-Social. Então, qualquer que seja a empresa de departamento pessoal, pequena, média ou grande, ela vai ter que gerar o arquivo no formato XML.
Bom, Ronaldo Alves, o que acontece até hoje é o empregador vir com funcionário para fazer retroativo. Minha pergunta, e caso ele queira, é possível ou não será possível de forma alguma? Ainda é. Erradamente, mas ainda é. Só que é passível de análise do Ministério do Trabalho, por estar entregando a informação retroativa. Ele entende que a informação retroativa é possível, mas ela não dispensa uma penalidade. Aí vai a interpretação do Ministério do Trabalho. Um paralelo, talvez uma analogia mal feita, mas é um paralelo que dá para comparar com o pessoal de departamento fiscal. Hoje eu tenho uma entrega do livro eletrônico, mas eu consigo entregar o livro eletrônico retroativo aqui no Distrito Federal e não tomo multa. Tem gente que entrega CFIP retroativo e não toma multa. Então, por que eu não tomo multa? Talvez por uma carência do órgão fiscalizador de automatizar o processo de fiscalização. Só que no E-Social, mesmo sendo possível entregar retroativo, não deve ser uma constante. É exatamente isso que você falou. Tem que alinhar com o empregador, contador, empregador e equipe para deixar a entrega certinha, porque na hora que ele quiser, ele começa a penalizar. E essa possibilidade de transmitir posteriormente, pode ser já um início de uma fiscalização. Nós estamos até no ambiente de fiscalização eletrônica já, né? Então, tomar cuidado com isso também. A Patrícia Mello, para o empresário MEI, que tem um funcionário, ele conseguirá fazer o E-Social sem ter software? Eu estou esperando a promessa aí do pessoal do Ministério do Trabalho, que é um módulo exclusivo para o microempreendedor individual. Ele disse no início, até o Dante falou aqui em Taguatinga, lá no Projeção, quando ele veio, que existia, assim como para o empregador doméstico, o Simples Nacional até 10 empregados e o MEI e o produtor rural, um módulo que descarta a contratação de uma software house de departamento pessoal. Mas nesse layout não tem como transmitir manualmente. Nesse layout não tem como. A expectativa é que o pessoal do Ministério do Trabalho falou que talvez até julho, que é quando começa, apareça aí um template no portal do E-Social exclusivo para entrega de MEI, com um empregado. Mas, por enquanto, não tem ainda. E deve funcionar com a mesma estrutura do E-Social doméstico. Mesma estrutura do E-Social doméstico. Bom, a Ellen, será necessário comunicar o aviso de férias ou somente o gozo das férias junto com a folha de pagamento? Isso aí foi bater, falei, tiraram esse negócio. O layout, a versão 1.0, ele tinha que transmitir o aviso de férias, que pela CLT são 30 dias antes, e transmitir depois desses 30 dias o início do gozo. E aí, no final, transmitir o término do gozo. Só que o pessoal bateu muito porque é uma cultura errada, mas é uma cultura que as férias sempre são dadas com aviso retroativo. O aviso de férias nunca é dado. E uma série de questões foram levantadas, inclusive em um dos GTs, eu fiquei bobo com a informação do colega que disse assim, se minha mãe estiver doente, minha mãe mora em Fortaleza, se ela estiver doente, e eu precisar ir imediatamente amanhã, e aí a solução do empregador é me dar férias. Então ele vai me dar férias a partir de amanhã, depois de amanhã. Preciso 30 dias de aviso, eu não posso transmitir retroativo e pagar a multa? Eu transmito o aviso retroativo e pago a multa. Eu falei, mas isso vai virar uma constante. Todo mundo vai transmitir retroativo, se tiver multa, vai pagar a multa. Então, tiraram o evento de aviso. Não tem o evento de aviso de férias. Ele tem aviso de desligamento, mas de férias não tem mais, não. Raimundo José Rodrigues Guimarães. Até agora não entendi. Eu devo fazer uma relação entre minhas rubricas e as tabelas do E-Social? Me explique melhor. Ótimo. Não é uma preocupação dele, dessa relação de par, mas que vai ter. Hoje, cada software house tem um código específico para o provento salário. Tem um que o salário é 1.000, tem outro que o salário é 1, tem um que o salário é 10, tem um que o salário é 70. Então, ele diz assim, no E-Social existe uma tabela padrão parecida com o plano de contas referencial do SPED, da SF. Ele vai ter uma tabela de rubricas onde o salário é 1.000. Aí ele vai ter DSR 1002, hora extra 1030. Fala que independente do código que tem o meu provento salário, ele tem que estar vinculado ao 1.000. Isso quem vai fazer é o pessoal do sistema. Só que vão aparecer eventos novos. Vão aparecer eventos novos. E esses eventos novos, normalmente o pessoal do software, ele não faz atualização. Deixa você cadastrar no teu sistema e um código em branco, né? Um espaço para que seja preenchido um campo, seja preenchido o código da tabela de rubrica. Então, já que você vai fazer isso com eventos novos, o ideal é que você pegue hoje
todos os proventos e todos os descontos que você tem e dá uma olhada para ver se ele no teu sistema já está vinculado a um código da tabela de rubrica do E-Social. Se ele tiver em branco esse vínculo, você não vai conseguir transmitir. Ele vai dar erro. Um exemplo, no SPED contábil que eu transmiti em 2008, referente a 2007, o meu problema foi, eu não vinculei a conta banco ao plano de contas referencial do SPED. Ele deu para mim 18 mil erros no SPED. O erro era que toda vez que aparecia a conta banco, era um erro. Esse erro se replica. Então, vai acontecer a mesma coisa no E-Social. Se não vincular salário, toda vez que você usar salário na folha de pagamento, ele é um erro. Se eu tiver 15 mil empregados, são 15 mil erros. Não é salário, é gratificação, mas eu tenho 70 empregados recebendo gratificação. Então, são 70 erros. Hoje, antes de começar a E-Social, o ideal é que você dê uma olhada nos proventos e descontos para parametrizar junto com alguém do teu sistema se já está tudo vinculado certinho. O que eles devem fazer, Raimundo, é liberar aquela tabela que a gente comumente chama de depara, né? Depara. Então, assim, olha, na hora que você criar o código, for criar um evento novo, já aparece, como foi feito realmente com o SPED contábil, né? Bom, da Soliver Assessoria Contábil, vamos conseguir enviar as informações pelo certificado digital do contador, ou somente, o professor já explicou Sim. que com a procuração será possível. Delabona Contábil, registro retroativo, pode sofrer multa? Como faço com o registro de empregado que entrou na justiça e precisa ser registrado retroativamente? Essa informação dentro da tabela, é uma tabela bem no finalzinho, tabela de processos administrativos e judiciais. A tabela 1070, essa tabela vai ser entregue agora para o pessoal que começou em janeiro e para nós lá provavelmente em julho. Aí ele diz o seguinte, nessa tabela eu tenho que informar todas as particularidades. Proventos que não tem incidência por causa de algum liminar na justiça ou algum processo judicial que interfere na apuração dos tributos para fiscais e também informações de processos judiciais de colaboradores que precisam ser reintegrados à base e esses empregados, depois que eu comecei a associar com a carga inicial, com os eventos tempestivos, eles apareceram aí com a questão do processo e não fizeram parte do vínculo ou da carga inicial. Agora, se o empregado já está no processo do E-Social, foi admitido pelo E-Social, depois ele foi desligado pelo E-Social e ele vai voltar, eu tenho um evento lá chamado reintegração. Então, esse evento de reintegração vai trazer, normalmente, o empregado, vai informar que é através de um processo judicial. Só frisando essa questão do certificado, tem bem aqui na Asa Sul, ali na 3, na 503, uma central de serviço comum das farmácias. É um povo bem conhecido, o pessoal da Brasil Farma, não é propaganda. Mas eles têm hoje mais de 1000 farmácias. Então, é a central de serviço comum e todo mundo lá vai ter a informação do E-Social. Usando eles como exemplo, fica inviável amarrar apenas ao certificado digital da empresa, porque eles teriam que ter dentro lá da central de serviço mais de 1000. Acontece a mesma coisa com o pessoal da UBEC, que é ali o pessoal do grupo da Católica e outras instituições. Essas foram as que vieram à cabeça, que elas são centrais de serviço que precisam centralizar a informação da entrega. Então, é necessário que haja uma procuração. É até viável que tenha uma procuração, porque eu não posso ficar com mais de 1000 certificados SNPJ sob a posse de um colaborador, de um grupo de 10, 20 colaboradores. Até porque a utilidade também, o certificado vai para outras coisas também. Da Soliver Assessoria Contábil, as empresas que só têm recolhimento de prolabore vão também ser pelo E-Social. E Raimundo, parabéns pela atenção, show de palestra, obrigado aí, Raimundo. O professor... Eu nem paguei para ele. Né? O professor também colabora conosco já há muito tempo, então tá aí uma preocupação que eu não tenho quando a gente traz o Ângelo aqui para fazer essa apresentação. Bom, nós não temos mais perguntas, então, professor, eu gostaria que fizesse seus registros finais aí sobre o assunto e nós partimos já para o encerramento. Ótimo. Para mim é sempre um prazer contribuir com a classe. Parece demagogia, mas não é. O projeto foi inovador lá em 2010 e toda vez que eu venho falar a mesma coisa. Não parou. Se fosse um projeto ruim, ele teria parado. Então, nós temos passado a informação de novidade de contabilidade digital e informações referentes a tudo que é tecnologia dentro da contabilidade, que deixou de ser novidade já há alguns anos, mas não para de ter dúvida, né? Tem gente se inserindo no mercado
nós damos aula em faculdades, em ensino superior, a gente sabe que muito menino sai perdido aí para o mercado, e a ideia é contribuir, né? É colaborar de verdade. O CRC é parceiro, eu tenho contribuído com o CRC e tenho recebido a atenção do CRC, fora essa vitrine que é o CRC, e tudo que tem sido feito aqui tem dado resultado. Eu estava outro dia em São Paulo, encontrei uma pessoa que me reconheceu. Eu te conheço, falei assim, eu não tenho certeza que eu não devo para esse cara. Eu falei, não, mas me conhece da onde? Fiz um curso com você lá em Brasília, na sede do CRC. Então, vieram pessoas de outros estados já fazer treinamento aqui, fora a região que traz pessoas, né? Não só comigo, mas com os outros professores que tem aqui na instituição. E a ideia é que essa parceria não pare, né? Que ela perpetue, não só comigo, com outras pessoas, mas que é um projeto que está dando certo, que ele continue e fique, né? Então é só agradecer, não tem muito o que fazer. Quanto ao E-Social, já começou, não vai começar, ele já começou desde 2013, quando tiveram a ideia. Eu tenho que mudar essa cultura. É possível fazer retroativo? É, mas não faça. É possível entregar só parte dos documentos? É, mas não entrega. É possível deixar o empregado ficar afastado sem trazer atestado? É, mas o ideal é que você pegue o atestado imediatamente. Você vai ter que acompanhar a vida do colaborador. A partir de agora não existe mais departamento pessoal. O que eu tenho é, de fato, um RH, que eu tenho que saber o que está acontecendo com o colaborador, por que ele não veio, por que ele veio. Na alteração cadastral, ele vai prever, inclusive, mudança de endereço. Eu passei 7 anos numa sociedade anônima aqui de Brasília, um SA, com o mesmo endereço de quando eu cheguei. Então, eu mudei de endereço várias vezes, mas estava o mesmo endereço. No E-Social, isso vai dar problema, porque o E-Social ele vai seguir aquela lógica lá do livro do Roberto Dias Duarte, colega aqui de Minas Gerais, que escreveu um livro chamado Big Brother Fiscal. Está até na internet, aí, em PDF, para todo mundo. E ele fala exatamente isso. Ele diz que esse cruzamento da informação do E-Social é com a declaração do imposto de renda, com a REINF. Então, não há o porquê fazer errado se eu tenho que fazer certo. A ideia é, de fato, abrir mesmo a cabeça, conversar com os empresários, colocar na cabeça deles, através de um diálogo, que eles são parceiros. Ele não é só o contratante de serviço, ele é agora um parceiro. Bom, antes de encerrar, Ronaldo Alves, hoje eu gero o arquivo pelo programa de contabilidade, a Cefip, e vou ter que contratar outro sistema para gerar o XML? Não, só se não atender. Só se não atender. É da Soliver Assessoria. Parabéns pela palestra, foi de muito proveito. Obrigado ao CRC por ajudar os funcionários a se atualizarem através das palestras que vêm sendo feitas. É nossa função, a equipe da Soliver. Cássio dos Santos, uma última. No caso das retenções de INSS que informamos na GFIP, tem o que fazer no E-Social? Boa, hein, Cássio? A ideia era no começo, né? Eu tinha que formar nota fiscal no E-Social. Aí o pessoal de DP não vai dar certo, não tem como. Então o INSS ele não vai para dentro do E-Social. O INSS ele ficou aí para um outro momento. Lá na FD-REINF eu vou ter informação da tomação do serviço. E aí na FD-REINF é que vem essa informação do INSS. Okay. E-Social não. Bom, o Cássio, só para tranquilizar, ademais, obrigado e parabéns ao CRC. Opção certa, no caso da empresa sem movimento, deve ser entregue negativo. Esse ano ainda tem entrega da RAIS negativa, a GFIP negativa. E para 2018... As obrigações acessórias que eram entregues antes, elas continuam do mesmo jeito, não mudou. No E-Social, só se for sem movimento a partir do momento que começar. Uhum. Então, nós devemos ter alguma novidade sobre sem movimento a partir de setembro, julho, ele setembro? disse que se não tiver colaborador, mas for um empregador ou tiver um perfil de empresa, então todo janeiro ele vai ter que entregar. Essa é a única informação. As outras informações, RAIS, CAGED ou qualquer coisa que tem sem movimento, ele continua entregando até que haja essa interrupção. Isso é importante, então, destacar, professor, que no cronograma atual, em janeiro de 2019, entregamos um E-Social negativo, mas continuamos com a RAIS e a GFIP negativa até que venha realmente uma informação definitiva. Bom, em nome do Conselho dos Profissionais, quero mais uma vez agradecer sua colaboração. Realmente foi um diferencial a nossa parceria desde 2010 com os cursos nas cidades satélites. Vamos retomar os cursos nas regiões administrativas sobre E-Social, então prepare-se, assim que o cronograma estiver definido, vamos divulgar. Não deixe de enviar a sua equipe para participar desses cursos,
porque é importante aproveitar tanto a transmissão ao vivo para enviar as perguntas, mas também os cursos presenciais que colaboram bastante. Quero lembrar a todos que se inscrevam na nossa página no YouTube, no canal no YouTube da TV CRC-DF, para que vocês sejam informados quando nós tivermos alguma transmissão ao vivo. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela participação, lembrar que amanhã e quarta-feira estaremos amanhã na Unip, quarta-feira no Projeção, a partir das 10 horas, com o mesmo trabalho com a equipe da Receita Federal. Então, espero todos lá. A taxa é 1 quilo de alimento não perecível e a inscrição é feita no ato da chegada. Então, espero todos lá para que vocês possam, com uma oportunidade presencial, também dirimir algumas dúvidas. Então, muito obrigado a todos e até a nossa próxima transmissão pela TV CRC-DF. Tchau. O pessoal não consegue por aí, não consegue fazer isso no